palácio. Depois que decretar o decreto, você escapará. Se você não se levantar para falar pelo teu povo, socorro nos virá de outro lugar. Mas não pensa você que você se salvará, porque você também morrerá. E diz as escrituras que Esté se colocou em jejum, e Deus proveu um grande livramento para os judeus. E aquele decreto pelo qual os judeus iriam ser exterminados, trouxe vida, trouxe vitória. Porque o propósito que nós colocamos diante de Deus, eu quero falar, irmão, Ele é general de guerra. Ele está no campo de batalha, é Ele que determina a vitória na tua vida. Vejamos, irmão, que na segunda quarta-feira, eu estive aqui falando sobre Jonas, sobre 3 dias que Jonas teve dentro da barriga de um grande peixe, por desobedecer ao Senhor e não fazer aquilo que Deus determinou. E eu estive falando nessa mensagem que muitas das vezes nós estamos como os dormentes. Muitas das vezes Deus fala: é aqui, meu filho, que eu vou te dar a vitória. Mas ali você vê terra seca, não tem como nascer nada. E Deus fala: da terra seca eu vou fluir água e vou dar semente e vou fazer perpetuar as bem-aventurança que eu tenho para ti. Ninguém vê o que você vê. Sabe por que ninguém vê? Porque você é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E quem é que vence o mundo? Senão a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. E hoje nós chegamos aqui no final de mais uma campanha. E eu lembro esta tarde a respeito de Jesus. O Espírito Santo me trouxe nesse versículo que nós lemos por 4 vezes. Versículo de número 53 ou 63? 63. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu vou achar ele aqui. Glória a Deus. Dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Essa era a mensagem que Isaías pregou. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho, João 1, versículo de número 1 diz que no princípio era o verbo. O verbo é o que? A palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Espera aí. Deus, estando no seu trono, se destitui por causa de nós, que somos pecadores. Analisa um pouco, irmão. Ele estando no trono, ele falou assim: não tem outro jeito. Eu vou ter que me fazer carne e vou ter que habitar no meio do meu povo. E a Bíblia diz no livro de João que ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito no Pai. Peraí, Pastor Carlos, Jesus é Deus. Não tem outro argumento que nós podemos deixar aqui. Jesus é o próprio Deus. Quem viu Jesus, viu Deus. Quem esteve com Jesus, esteve com Deus. Então aqui eu deparo aqui um homem lançando uma blasfêmia. Cuida que este homem disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. Pilatos, nos permita algo. Nós vamos ficar com a sua guarda, guardando aquele sepulcro durante 3 dias. Porque vai que os discípulos roubem o corpo de Jesus e depois ele vai virar um mito e nós vamos ter mais problema ainda. Irmãos, aquele sepulcro que Jesus foi colocado, presta bastante atenção, ele foi selado com uma pedra envolvida, era numa rocha. Então por outro lado não tinha como sair nada. Rocha é pedra, está entendendo? É só pela entrada que entrou. Antigamente não tinha essas máquinas que furam túnel, porque senão as pessoas podiam entrar pelo outro lado, furar um túnel e tirar o corpo de Jesus. Mas mesmo assim essas máquinas levam muito tempo. Então eles selaram com uma pedra, rolaram no túmulo de Jesus. E a guarda então bateu continência ali e guardou o túmulo durante 3 dias. Mas eu quero te levar algo, irmão, no teu coração. Ainda é sexta-feira.
E Jesus em cima do monte é traído. E com um beijo ele é entregue. Isso provavelmente foi na quinta-feira à noite. Jesus foi orar. Mas ainda é sexta-feira. E o nosso rei é entregue. Com um beijo, ele é entregue. Ainda é sexta-feira. E o nosso rei chega diante do sinédrio. E agora eles começam a fazer do nosso rei o maior caso que podia se fazer com o homem. E começam a falar, agora manda ele para Pilatos. Para que Pilatos dê a sentença. E chegando o nosso rei diante de Pôncio Pilatos, ele disse, eu não vejo culpa neste homem, manda para o sinédrio. E eles se viram com Jesus. E diz então que o homem pega e volta para Pilatos. E nós sabemos da história, irmão. Ainda é sexta-feira e Pilatos está lavando as mãos. E está dizendo, oh, não vejo culpa neste homem e não quero ter o sangue deste homem sobre mim. Ainda é sexta-feira. E Jesus então é julgado e condenado pelos nossos pecados, pelos nossos deleites. Ainda é sexta-feira e eu vejo Jesus chegando e eles dando uma hoste de 80 quilos aproximadamente e dando para Jesus ir caminho, carregando aquela cruz por mim e por você. Sabe o que eu vejo, irmãos? Um carrasco com um chicote, depositando todas as chicotadas nas costas do rei Jesus. Mas eu quero te falar que ainda é sexta-feira. Ainda é sexta-feira. E Jesus começa a ser esbofetado, pisado, humilhado. Irmãos, eu não queria estar lá nessa hora, eu não. Porque em visão eu já vejo isso. O meu Jesus sendo crucificado. Eu estava hoje à tarde, eu abri lá a internet e falei assim, eu vou assistir aquele filme lá do Mel Gibson um pouquinho. E abri lá e cessei e entrei. E comecei a ver, e a Alice passou lá. Falei, Alice, ó, vê como o rei sofreu aqui. É uma arte figurada aqui, mas vê um pouquinho isso aqui. Ela falou assim, eu não vou ver isso aí, eu não aguento ver isso aqui. É muito sofrimento. Mel Gibson não sabe nem retratar o que Jesus passou. Ninguém nesse mundo retratará o que nosso rei Jesus passou. Mas ainda é sexta-feira. E lá vai Jesus levando a minha cruz e a tua cruz. Lá vai Jesus levando os meus pecados e os seus pecados e o pecado da humanidade. Eu creio que Jesus estava lá e ele falava assim, olha, desde que minha palavra foi anunciada, houve uma profecia. Um filho se vos nasceu. Um filho se vos deu. Um menino vos nasceu. E ele será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conselheiro, Deus forte. Sabe o que significa isso? Isaías lá, milhões de anos atrás, está profetizando que Jesus viria e pagaria o preço por todos nós. Irmão, só quem tem sensibilidade pode ter essa visão agora. Ainda é sexta-feira e Jesus está carregando a cruz. E ele está indo em direção ao Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira.